Boa noite. Vamos dar início, então, à nossa live. Vocês podem nos mandar nos comentários a cidade de onde estão nos assistindo, podem nos mandar as suas perguntas e dúvidas, que, na medida do possível, a gente vai respondendo a cada uma delas. Por enquanto, vamos respondendo as que temos aqui, algumas que já ficaram da semana passada. Vamos dar início, então. Fábio, quem planeja o dia do nosso nascimento? Assim, o que os espíritos nos dizem, né? Tudo é planejado por Deus através de espíritos superiores, né? Deus determina tudo, cada momento da nossa vida, da nossa encarnação e da nossa vida dentro do mundo espiritual. E os espíritos superiores obedecem às ordens, né? Então, a gente pode, sim, em alguns momentos, acredito, participar desse projeto, mas a decisão sempre pela espiritualidade superior. Eles realmente sabem o que é melhor para nós, né? Assim como nós organizamos as vidas de nossos filhos quando ainda são pequenos, porque a gente tem certeza do que é o melhor para eles, a gente sabe aquilo que pode ser bom ou que pode ser perigoso. Da mesma forma, os espíritos superiores, eles nos conduzem, né? Nos deixam com o nosso livre-arbítrio durante a nossa encarnação, mas também nos conduzem pelo melhor caminho, assim como nós tentamos conduzir as nossas crianças pelo melhor caminho. Às vezes eles teimam, eles gostariam que fosse da forma como eles querem, mas a gente sabe que tem coisas que não trariam benefícios, né? Da mesma forma, a espiritualidade olha para nós e faz aquilo que realmente nos faz crescer. Muito bem explicado. Temos uma outra pergunta. Podemos vir na mesma família de um inimigo de uma outra vida? Podemos, e no decorrer da nossa encarnação, a gente reconhece isso, né? Esses exemplos assim de várias formas: pais que odeiam filhos, filhos que odeiam pais, mães que não só não odeiam, mas não conseguem manter boas relações com seus filhos, pais que não odeiam, né, mas que não conseguem manter boas relações. Então, assim, o que acontece? Os nossos planos reencarnatórios, eles são para resgates, para provas. A gente vem com a intenção de evolução, evoluir. E, às vezes, a gente precisa evoluir do lado daqueles que nos fizeram mal ou daqueles que nós fizemos mal. Para quê? Para exercitar o perdão. E tem forma melhor de amor, tem forma maior de amor que um amor maternal, que um amor paternal. Deus colocou os pais e as mães esse formato para que a gente amasse incondicionalmente. E esse era a intenção, amor incondicional. Então, colocar um inimigo dentro de uma família, fazendo um personagem de filho, é muito claro que deveria receber esse amor incondicional, né? Mas muitas vezes, por sermos espíritos e por também não estarmos só em estado de vigília, também visitar o mundo espiritual, e as sensações, a nossa intuição faz com que a gente lembre das resengas do passado, né? E a gente bote isso em prática na vida física, com distorções onde as famílias são distorcidas, são mães que transformam a vida de filhos no inferno, né? Com gritos, sem paciência para nada, espraguejando e trazendo
uma insegurança muito grande, né? Mães não têm ideia de como as palavras malditas interferem na segurança, na educação e na evolução de um filho, né? Se aquele que é para te proteger, se aquele que veio para te amar com o maior amor do mundo, te chama de inútil, te chama de imbecil, te chama de idiota, de burro, como tu vai acreditar que tu é capaz, né? Então, às vezes, nessas atitudes, é uma grande demonstração, grandes exemplos de inimigos de outros tempos, né? Não reconhece em estado de vigília, acordados, mas o espírito pressente essa inimizade e, de alguma forma, tenta mostrar isso nessa forma ruim de convivência, né? Isso é muito comum, essa demonstração de desamor. Eu amo os meus filhos, eu adoro meus filhos, eu amo meus filhos, mas eu estou o tempo todo colocando eles para baixo, chutando de uma forma amorosa ou não, né? Que amor não, o amor real, o amor puro, sem interferências nem do passado, ele não faz isso, né? Ele protege, ele anima, ele... É claro que às vezes a gente briga, sim, a gente xinga, porque nós estamos aqui para educar, mas o amor real, ele não coloca aquele ser que tu ama para baixo, né? E tu chamando uma pessoa, não só um filho, mas seja quem for, de inútil, de idiota, de demônio, de imbecil, tu já está colocando ele para baixo. Tu já está, de uma forma indireta, se vingando do teu inimigo do passado. E da mesma forma, né, Fábio, assim como a gente vê famílias em que um filho despreza os pais, né? E os pais se doam tanto, amam tanto, e o filho não retribui da mesma forma, né? Exatamente. E isso... Pragueja, enfim. Mas assim, eu vou te dizer que isso é mais fácil de se resolver do que o contrário. Porque os pais, eles já vêm com esse título de pais e mães, entendeu? Eles vêm com esse título, com essa superioridade dentro da hierarquia familiar, porque eles têm que ajudar aqueles ali se resolverem, né? E muitas vezes os pais exigem tanto amor que esquecem de exigir o respeito, entendeu? Então, assim, aqueles que amam, eles respeitam automaticamente. Agora, aqueles que não respeitam, é quase que impossível o amor, entendeu? Tu não consegue amar aquele que tu não respeita. Então, os pais, eles estão num formato agora, nessas últimas décadas, exigindo muito amor, esquecendo de colocar os filhos nos lugares deles, entendeu? Então, quando chega numa fase adulta, onde eles estão desprendidos do pai, eles não dependem mais, eles não absorveram o respeito, entendeu? E com isso não absorveram também o amor. Então, eles não valorizam os pais, porque eles não aprenderam a fazer isso, porque os pais não se deram o valor. Existe, não interessa a posição financeira, a posição social que se tenha, existe essa hierarquia e ela deve ser respeitada. O pai e a mãe, os avós, eles vieram na frente, eles têm mais conhecimento. Aqueles que estão atrás, eles têm que ouvir, respeitar e ser guiados, né, até um certo ponto. E para acontecer isso, tem que existir o respeito. O amor, ele é automático.
Tendo respeito, o amor ele vem junto como bônus, como pacote. Agora, não tendo respeito, não pense que tu vai ter amor, porque o amor ele não vem, né? E essas famílias mais modernas, digamos assim, hoje em dia, isso está faltando, né? Essa essência do respeito aos mais velhos, aos avós, pais, isso tem faltado bastante. É verdade, assim, ó. O que acontece? As famílias do passado existia o respeito. Claro que faltava algo na família do passado, né? Que era aquela aproximação pai e filho, mãe. As mães eram submissas, os pais eram autoritários, tinha que ser a palavra do pai. Os filhos não tinham vez e nem voz, né? Muitas vezes não tinham amor também. Não que não tivesse amor, não tinham contato afetivo nenhum. Não. Né? E isso evoluiu, graças a Deus, né? Hoje, as famílias, elas interagem, pais e filhos interagem, é um novo formato, só que tinha que ter uma síntese, não simplesmente abolir o que fizeram. A família do passado, tudo o que era bom e era ruim foi eliminado, entendeu? E fazer essa nova família. É a mesma coisa assim, ó, que pegar um gurizinho sujinho, né? Muito sujinho, e lavar ele lá numa bacia. E a água da bacia fica suja. E daí tu pega, toca a água e o guri fora. Entendeu? Não. A gente tinha que ter pego coisas do passado que funcionavam e funcionavam muito. E juntar com coisas novas, entendeu? Fazer essa síntese, não aboliram o respeito. Filhos discutem grandemente com os pais. Adolescentes comandam a casa, muitas vezes, de uma forma errada. Né? Até porque eles não têm experiência nenhuma. Filhas, adolescentes, dão palpite na vida conjugal dos pais. Geralmente, palpites contra um dos dois, sendo que eles não têm experiência nenhuma para isso. Né? Pais gritam, discutem. Eu vi, há pouco tempo, uma mãe discutindo com a filha de 5 anos na mesma altura. Não, na mesma altura não, porque a menina ela foi mais convincente. Então, assim, ó, onde se perdeu isso? Eu sempre conto, um dia, eu estava no mercado, eu fui no mercado, aqui raramente eu vou no mercado, e daí eu fui no mercado, e daí estava chovendo, estava frio, eu fui pegar um carrinho, chegou um senhor com um rapazinho assim, dos 12, 13 anos, sei lá, um rapazinho magrinho, e ele foi pegar o carrinho na minha frente. Daí o guri disse, esse não. Daí o homem me olhou. Eram todos iguais, não tinha diferença. Os carrinhos de mercado. E daí o cara, não, eles são todos iguais. Esse eu não quero. E o homem tirou, porque ele ficou com vergonha de mim, e ele me empurrou e tocou o carrinho ali. Né? Daí o cara tirou o carrinho, nem me deu, porque ele estava muito envergonhado, e eu com vergonha da vergonha dele. E daí pegou o segundo carrinho. E daí perguntou ainda para o guri se podia ser aquele. Entendeu? Então, assim, ó, aonde está a autoridade? E daí dizer assim, não dá mais. Dá sim. É só pegar a rédea de novo. Não é verdade? Os governos não mudam aí. A tua casa tu não vai conseguir mudar. É só pegar a rédea de novo, botar ordem nas coisas. Imagina, se uma criança de 5 anos tem toda essa autoridade, imagina ele um adolescente de 15, né? E daí o que acontece hoje? O que a gente vê hoje? O que eu vejo todos os dias? Todos os dias dentro do meu consultório. Adolescentes, meninas de 12, 13, 14, 15 anos, que não querem mais viver. Por quê? Porque experimentaram tudo. Experimentaram tudo já. Então, que razão tem? Que motivo tem? Entende? Tudo tem que ter autoridade, hierarquia, respeito. Senão, não funciona. Isso é uma regra. Depois que existe a civilização,
É uma regra que foi imposta por nós e pela espiritualidade superior, colocou nós nesse caminho. E aqueles que não seguem sofrem as consequências, não do inferno, não. Sofrem as consequências da má educação dos filhos, estão vendo filhos drogados, né? Vendo filhos se suicidarem, depressivos, né? Hoje, criança com 13, 14 anos toma remédio para depressão, sendo que a gente com 13, 14 anos nem sabia que existia essa palavra. Na verdade, nem existia essa palavra, doente dos nervos. É que hoje tem nome para tudo, né? Mas a gente não conhecia. Pessoas de idade, às vezes, tinham doença dos nervos e iam para o hospício, muitas vezes. Mas a gente brincava, a gente ria, a gente passava brincando na rua. Tu tinha obrigação com a tua casa, porque se tu não fizesse a cinta, né, a chinela, Castigo. a vara... na minha época nem existia castigo, era paulada mesmo. Então, nós fomos criados assim. A mãe batia, mas ela educava, né? A gente sabia que ia ter uma consequência. E hoje, muitos lares, né, se tu falar que tu vai dar uma chinelada, eles já sabem que isso pode virar uma denúncia, né? Então, Sim. se eles apanhar, eles podem denunciar. Sim. Infelizmente, a falta de autoridade isso, né? Porque quando tu tem autoridade sobre aqueles que estão dependentes de ti, não precisa bater, né? Não precisa bater. Eles vão te respeitar da forma como tu conduzir, eles vão te ouvir, vão te respeitar e não vão gritar como a gente vê hoje, essas Sim. crianças gritando com os pais. É uma coisa vergonhosa, e não é vergonhosa para a criança, porque ela está sendo conduzida de forma errada, só isso. É muito difícil dizer o não, né? Mas ele é necessário, né? É muito necessário. Mas na tem que ser um criação. não justo, né? Na Não criação. por não. Tem mães que fazem assim. Fulano, não sabe, nem ouviram. Não, nem ouviram não. E o tempo todo não. E no fim a criança faz e refaz, ela nem viu, porque E ela não está dando reflete na atenção para criança aquilo. também, né? Exatamente. Porque quando tu pede alguma coisa, não, né? Eles já vêm como não, eles também não conseguem te ouvir. Exatamente. Porque assim como eles não são ouvidos, eles também não ouvem ninguém. Exatamente.